Fala, Top Models! Hoje a gente vai falar de uma maneira muito simples de entender o aleatório. Vamos lá? O modelo de hoje começa no bar. É isso mesmo. Imagina um bêbado que acabou de sair do bar, tomou umas mais e outras e não sabe como chegar em casa. Bom, ele vai dar um passo para frente ou um passo para trás, com a mesma chance, 50% de chance de andar para um lado ou para o outro, e ele não sabe onde vai parar. Então a pergunta é, tem como saber onde esse bêbado vai estar num dado momento de tempo? Porque, por mais que seja aleatório, não quer dizer que a gente não sabe nada. Tá, você não sabe exatamente, com certeza, onde ele vai estar. De repente, todos os passos vão ser pra frente, deu sorte, ou azar, não sei, o bêbado toda vez assim andou numa direção só. Ou de repente não, de repente ele ficou andando pra lá e pra cá e nunca saiu do lugar. Mas será que tem como a gente prever isso? Será que tem como dizer, olha, com uma certa probabilidade o bêbado vai estar aqui ou vai estar lá? O que a gente sabe a respeito disso? Bom, pensei, é um bêbado, vai dar, nesse modelo aqui, ele vai dar um passo pra lá e um pra cá. E já pensando que o interesse aqui não é só falar de bêbados, mas falar de coisas que variam assim, uma chance de aumentar ou diminuir de forma imprevisível. Bom, vamos ver se é tão imprevisível assim. Depois de um passo, o bêbado ele vai estar, bom, tem 50% de chance de estar aqui, 50% de estar ali, e claro que não são dois bêbados, mas, enfim, você entende, né? E depois de, vamos lá, depois de um passo, ele de novo vai começar a andar, e eles podem ir para um lado, podem ir para o outro, e, tem um gato aqui. Bom, vou pegar o gato, calma lá. Oi gato, tchau gato. Voltando ao vídeo. O bêbado pode ir para um lado, pode ir para o outro, e onde que ele vai? Bom, depois de dois passos, eles vão estar um pouco mais espalhados. O bêbado pode ter andado os dois passos para trás, ou ter andado dois passos para frente, ou de repente um passo foi para frente, um para trás, e ele ficou ali. Um foi para trás, um para frente, ficou ali. Então eu vou colocar dois bêbados que acabaram caindo no bar. Bom, a partir disso você consegue imaginar, né? Com três passos, a maioria dos bêbados ainda vai estar perto do bar, porque vai frente, trás, mas tem uma chance pequena do bêbado já ter andado um pouco mais. Bom, e aí vai aumentando. E aqui, não é que tem, de novo, 16 bêbados. Mas, se você tivesse um monte de bêbados, eles provavelmente iam estar distribuídos assim. A maioria não foi muito longe do bar, mas tem uns poucos que sim, conseguiram andar bastante, se espalhar longe. E se você reparar, lá das aulas de matemática da escola, isso aqui é o binômio de Newton. 2 e 1. E aí vai. 3, 1. 4, 6, 4, 1. E assim vai. O binômio de Newton, aquele monte de número, simplesmente vai te dizer, sem você precisar fazer essa simulaçãozinha de bêbado andando, ele vai te dizer onde que os bêbados vão estar. Onde que uma coisa que varia assim para mais, para menos, com 50% de chance, vai se encontrar. E depois de muito passo, depois do bêbado andar a noite inteira, vai ficar com uma cara mais ou menos assim. A maioria dos bêbados vão estar ainda perto do bar, tem uma quantidade que vai estar exatamente onde começou, e quanto mais longe você vai, menor a chance de você cair ali. E se você prestar atenção, vou até mostrar de novo, essa curva já apareceu aqui no Top Models. Essa curva é a curva binomial, que vem do binômio de Newton, mas depois de muitos passos, tipo um número assim, sei lá, infinito a princípio, mas depois de uns 20 passos você já começa a ver a cara da curva normal, lá do Quetelet. O Quetelet foi um matemático belga, e se você não viu, vai lá ver o Top Model sobre isso. Foi um matemático belga que descobriu que um monte de coisa na natureza e na sociedade se distribui dessa maneira, distribui dessa forma, que a maioria está perto da média, mas dependendo de quão longe você vai, menor fica a chance de você encontrar alguém lá. Ou seja, a maioria dos bêbados vão ficar perto do bar, e alguns poucos e raros vão, de fato, muito longe para um lado ou muito longe para o outro. E bom, isso não se aplica só a bêbado. Vamos pensar numa coisa diferente. Pensar que você abre um perfume dentro da sua sala, abre, fecha a garrafa, ou sei lá, você solta um pum. Pum. Essas moléculazinhas do perfume que vão ficar se movendo aleatoriamente, supondo que você tenha fechado a janela, elas são como pequenos bêbados moleculares. Eles vão andar para cima, para baixo, esquerda, direita, para frente, para trás, de uma maneira aleatória. Você não sabe para onde que uma molécula vai.
Talvez se você desse zoom, você visse lá, as moléculas bateram uma na outra, foi pra lá. Mas é tanta molécula que, não dá. Com toda a tecnologia que a gente tem, não é viável você filmar um monte de molécula fazendo isso. Porém, com todas elas juntas, você sabe que, da mesma forma que os bêbados, elas vão se espalhar de pouquinho. E se você, se você cheirar ali onde se abriu a garrafa de perfume, depois de um segundo, ali o cheiro está mais forte, exatamente onde se abriu. Um pouco mais longe o cheiro está mais fraco, mais longe já mais fraco ainda. E conforme passa o tempo, elas vão se espalhando. E não é que vai ter assim uma onda de choque, as moléculas vão todas... Não, elas vão se espalhando meio aleatoriamente, assim. E conforme passa o tempo, a chance de você encontrar uma molécula num cantinho da sua sala, a probabilidade de encontrar ela ali, que é a mesma coisa que a probabilidade de um bêbado estar num ponto específico, cai. Essa chance vai caindo, vai espalhando, até que uma hora tem tão pouca molécula por centímetro cúbico que você nem sente mais o cheiro. Mas elas vão se espalhar, assim como os bêbados vão se espalhar pela rua. E claro, na sua sala tem uma parede, uma hora elas vão bater na parede, sei lá, se a sala for muito pequena, se for tipo um quadradinho, ainda vai ficar um monte de molécula ali. Da mesma forma, se a rua for pequena, sei lá, se tivesse uma parede na rua, tá, o bêbado ia parar ali. Mas esse não é um problema, a gente não está realmente tentando entender como que bêbados andam. É mais para tentar explicar as semelhanças entre esses dois sistemas. Se você pensar, moléculas andando aleatoriamente, ou bichinhos, bactériazinhas andando numa placa de Petri ou em cima da tua pele, será que é tão diferente assim? Pensar na bolsa de valores, ou no preço de qualquer coisa que sobe e desce meio aleatoriamente. Todos eles, se eles obedecerem certas coisas, por exemplo, subir de pouquinho, nunca dar um passo gigante, aí talvez eles possam ser explicados pelas mesmas equações que explicam a difusão das moléculas, que explicam o movimento de bêbado. Eu estou falando equação, mas a gente nem precisou escrever nenhuma para entender o que acontece. Eu vou até voltar um pouco. Essa suposição que eu falei, repara, que uma molécula não vai aparecer do outro lado da sala. O bêbado ele não vai aparecer do outro lado da rua. Eles sempre vão fazer movimentos pequenos. Essa é a suposição principal do modelo. Que você vai dar um passinho para cá, um passinho para lá. Tem uma chance maior disso acontecer ou menor. E é isso. Qualquer coisa que se comporte desse jeito, que tenha a mesma chance de andar para um lado ou para o outro, vai se espalhar como moléculas de um perfume. Como uma gota de tinta que você põe num copo d'água, ela vai se espalhar. Só que isso ainda está muito simples. Imagina uma coisa um pouco mais complicada. Imagina que a rua é inclinada e daí o bêbado tem uma chance maior de cair para um lado do que para o outro. Ou imagina que você abriu a janela da sua sala. O que vai acontecer? Bom, não é que todas as moléculas vão para um lado só. Se fosse assim, você ia ter vácuo num canto da sua sala e todas as moléculas ali no outro lado. Não. Mas em média, em vez de só se espalhar, elas vão se espalhando e vão indo para o lado, e vão indo para o lado, e vão desaparecendo ali. Isso seria como você ter uma ladeira e os bêbados eles vão andando e ele tem uma chance, vai, de, sei lá, 1/4 de andar para cima e 3/4 de andar para baixo. Então sempre vai ter um bêbadozinho mais para cima, mas em média eles vão caindo. É a mesma coisa. Em suma, você vai ter dois fenômenos acontecendo aqui. Tanto com um bêbado, quanto com uma molécula, quanto com qualquer coisa que sofra assim, um negocinho, um movimento, um passeio aleatório e talvez uma tendência de ir para um lado só. Primeiro, vai ser que essa distribuição ela vai se espalhar. Pensa bem como um perfume. E a segunda é que se você tiver alguma pressão empurrando essa sua distribuição, essa normal aqui, empurrando ela para o lado, bom, ela vai continuar se espalhando como acima, mas ela também vai mover para o lado. Intuitivamente isso é bem simples, de novo, perfume, se tiver vento ele vai para o lado. Mas o poder desse modelo do passeio aleatório é que qualquer coisa que tenha essa propriedade de se mover um pouquinho aleatoriamente, em última instância vai se comportar como um perfume que se espalha na sala. E esse é o modelo que se usa em tudo quanto é ciência hoje em dia. Mas bom, por mim, por hoje é só. Queria perguntar para você, você consegue pensar em mais algum tipo de fenômeno na natureza que tem esse comportamento? Algo que sobe, algo que desce assim? Por exemplo, bolsa de valores não vale, porque de repente o preço cai muito rápido e daí você está violando o modelo. Daí você está violando o que a gente supôs. A gente supôs, o bêbado vai andar só um pouquinho para lá ou para cá.
Então essa não vale. Mas você consegue pensar em alguma coisa que também se comporte de forma aleatória e que talvez tenha esse comportamento de difusão, de espalhar como um monte de bêbados numa rua? Pensa aí. Escreve nos comentários.